Olá, então eu vou falar hoje desse paper chamado Operationalizing Machine Learning on Interview Study, que seria algo em português como Operacionalizando Machine Learning, um estudo aí de entrevistas e tudo mais. Então, esse paper ele saiu recentemente, né? Saiu em setembro de 2022, então esse vídeo está sendo gravado em outubro de 2022. E ele gerou muito hype aí nas redes sociais, especialmente no Twitter. Ah, é, Muito relacionado com a parte de MLOps, né, que tá em voga aí, a gente está nessa alta, nesse ciclo de hype em relação a MLOps, mas também pelo fato dos pesquisadores aí serem filiados aí na Universidade de Berkeley, né? Mas eu não quero falar dos pesquisadores ou do tema em si, mas eu quero colocar um ponto de uma análise um pouco mais crítica em relação ao que esse artigo traz de bom e algumas das limitações que na minha concepção são muito altas para o grau de hype no qual esse paper ele está trazendo, apesar das contribuições significativas dele, né? Então, a pergunta principal aqui dos autores, né, foi quais são os desafios ali que não são endereçados ali para a parte de MLOps, né? E quais são as implicações aí para quem está trabalhando na parte de ah, entusiastas ou profissionais de MLOps e até mesmo para as pessoas que estão criando as ferramentas de MLOps, né? E aí o primeiro ponto que eu quero falar aqui do artigo aqui, né, e por que eu acho que o hype ele não é justificável, é que os autores eles utilizam do instrumento de entrevistas semi-estruturadas, né, que na verdade seria o certo é a entrevista etnográfica, né, que na verdade seria uma entrevista semi-estruturada na qual eles como se fosse um bate-papo que ele tem uma pauta, só que ele é mais ou menos semi-estruturado no qual dependendo do ponto na qual a conversa ela se desenvolve, os autores do estudo eles exploram mais ou menos aquele aspecto, e aí, de acordo com o que eles exploraram em cada um dos entrevistados, eles compilam isso e trazem aqui no estudo, né? É um método muito utilizado nas ciências sociais, né? Na parte de quando a gente vai fazer estudos qualitativos. É um aspecto metodológico extremamente importante, só que podem ter aí inúmeros vieses amostrais, ou seja, da própria amostra, da composição da experiência desses profissionais, da forma que isso é medido, mas é um estudo muito válido, porém, na minha modesta opinião, o estudo ele traz aqui, né, que eles sumarizam as práticas comuns de MLOps, né, na parte de experimentação, deployment e também a sustentação da performance em produção. E aí eles trazem aqui de três variáveis, né, nos quais os autores ditam o sucesso de um sistema em produção dentro da perspectiva de MLOps, né? Que seria na parte de velocidade, na parte de validação e versionamento, que a gente vai falar um pouco mais para frente aqui. Eu não concordo com essas três variáveis, eu acho que é uma coisa muito mais holística, mas isso fica para uma discussão posterior. Mas aí os autores aqui na introdução, eles colocam aqui acertadamente, né, que a engenharia de machine learning tem uma natureza muito experimental, então, seja, muitos modelos acabam não indo para produção, e isso é esperado mesmo. Existe muito. Às vezes alguém tá fazendo um modelo ali, por exemplo, para ver se para fazer uma predição de churn, por exemplo, e às vezes você treina, sei lá, inúmeros modelos, mas você fala, cara, isso aqui é um conjunto de regras e resolve. E isso é esperado mesmo, tá? A parte de avaliação, e aí dentro desses dos findings que eles tiveram aqui, né, do que eles encontraram, né? Então, Machine Learning Engineering é muito experimental. A segunda coisa que eles encontraram aqui nos resultados é que uh, tem que existir um esforço organizacional ativo das organizações para operacionalizar modelos de Machine Learning, ou seja, não é uma coisa ah, que já está dado, ou seja, você vai colocar um modelo de machine learning, ele vai funcionar ali saindo da caixa, né, out of the box, mas é uma coisa que envolve um esforço de você ter os profissionais certos, as práticas certas, os princípios certos para fazer aquilo acontecer. Uh,
um outro ponto que eles encontraram aqui foi que práticas ali de woman in the loop, né? Ou seja, você ter um ser humano no loop e também você ter a regra, sistema de regras ali, ou heurísticas, digamos assim, de machine learning, mantém ali o modelo de machine learning em produção de formas confiáveis, né? Isso é interessante também, o que os autores encontraram. E aí, indo um pouco aí nessa parte até introdutória, né, que eles encontraram em 19 profissionais com inúmeros, todos eles ali Machine Learning Engineers, né, alguns deles como manager, 4 como manager e o resto como Machine Learning Engineers, né, no qual, e o nível de senioridade está no apêndice também, e aí de várias indústrias, né, de veículos autônomos, cloud computing e tudo mais. Existe uma variedade interessante aqui de indústrias, né, e de tamanho de empresa, o que traz, o que dá um pouco de robustez nos resultados, mas é claro, a gente tem que avaliar também, ter um senso crítico de que, por exemplo, veículos autônomos hoje, por mais que existam empresas de veículos autônomos no mundo, elas não são a maioria. Isso está concentrado por conta que é um negócio de nicho, né? E também, por exemplo, cybersecurity. Mas, de novo, isso não tira o brilho do trabalho. E aí, uma coisa que eu achei interessante aqui dos trabalhos relacionados, né, que o paper ele faz ele se comunica muito bem com a literatura presente de MLOps, né? Então, tem uma ligação com o artigo famoso lá do Technical Depth Card, Technical Depth Card, que a gente já falou aqui no canal também, né, de como que Machine Learning Operation é difícil, não é somente em código, não é somente centrado em modelo, mas sim no sistema como um todo. Traz alguns aspectos aqui, por exemplo, de como de como Machine Learning Operations é muito único, né, em termos de ferramentas que é preciso para você colocar essa cultura em funcionamento, né, o que até os autores colocam aqui, né, então aspectos de provenância de dados, treinamento de contexto, a forma no qual o modelo vai ser debugado ali em produção, né, a parte de como o gerenciamento de estados dentro daquela aplicação, a garantia de reprodutibilidade e também acompanhamento aí das distribuições ali dos dados, né? E de como que tem esses drifts. E aí, os autores aqui explicam algumas coisas em relação à metodologia que eles usaram para fazer a seleção amostral, né? Então, basicamente eles tiveram esse cuidado de ter essa variação de backgrounds, anos de experiência, ali papéis executados dentro da organização, o tamanho do time e o setor, o que eu acho que é interessante também. Porém, um ponto que eu achei que poderia, e de novo, não tira o brilho do trabalho, mas uma característica que esse espectro amostral se concentrou muito mais na rede de contato que os autores tinham e muito menos em relação a aspectos populacionais. Então a gente não sabe, por exemplo, não pode afirmar que esses resultados que eles acharam aqui sejam replicáveis, por exemplo, em países emergentes, como no Brasil, por exemplo, que você tem toda uma questão de maturidade, falta de recursos, ou, por exemplo, aqui na Alemanha, que apesar de ter recursos, ainda é muito atrás do Brasil, por exemplo, em relação de digitalização, captura de dados e por aí vai. Ou até mesmo ecossistema de pessoas para um ambiente para fazer as coisas acontecerem, né? Que são algumas características, digamos assim, locais, mas que podem indicar que o trabalho ele não ele fala com uma população específica, né? Apesar dessa diversidade em relação ao que os autores trouxeram aqui, em relação dos profissionais. E aí o que eles trouxeram, né, em relação das práticas de MLOps, né? Então o que eles acharam, né? Então eles decorrem sobre as tarefas em produção do ciclo de vida de machine learning, né? Então eles vão na parte de colocar o rótulo nos dados, data collection, feature engineering, avaliação de modelos, o pipeline, monitoramento e de como que esse retreino acontece. Então é uma coisa que não sai muito daquilo que a gente já sabe hoje de MLOps, né? E aí eu acho que é o ponto
do artigo que eu coloco até aqui numa cor amarela, que é em relação aos 3Vs, né? Que é a velocidade, validação e versionamento, né? Eu pessoalmente eu não gosto de acrônimos ou de simplificações porque eles tendem a fazer uma super simplificação de algo muito mais complexo, muito mais geral. Ele, acrônimos eles trazem uma bagagem de afirmação muito grande, então, ou seja, é uma é uma afirmação muito grandiosa, e aqui nesse caso desse trabalho, é uma afirmação muito grandiosa de você trazer um acrônimo, estabelecer um acrônimo, plantar que a gente chama de flag planting, né? Ou seja, você está plantando uma bandeira ali, ou seja, eles estão plantando essa bandeira desse acrônimo, com um nível de evidência que, na minha percepção, ele é muito baixo. Você tem 19 profissionais, né? Então, quando a gente volta aqui, né? A gente tem 19 profissionais de indústrias distintas, uma super representação aqui de indústria, por exemplo, de veículos autônomos, que não é a maioria das empresas que a gente tem no mundo, né? Com empresas aí, muitas empresas grandes, né? Então a gente tem aqui sete empresas grandes ali numa representação de 19, que não é o normal. Quando a gente fala de machine learning em produção, existem muitas empresas menores ou até médias que estão aplicando isso. Então eu acho que é um acrônimo muito forte para o nível de evidência relativamente que tem um viés muito específico que fala com uma população específica, né? E o que eu penso, e aí é uma coisa que não é no trabalho aqui, mas é uma coisa pessoal minha, que eu acho que o artigo está tentando fazer um flag planting ali, do tipo, cara, vamos estabelecer esses 3Vs, esse acrônimo aqui, todo mundo que, na literatura, que tiver que falar sobre velocidade em MLOps, vai ter que citar, e aí você carrega uma relevância de literatura, uma comunicação de literatura que todo mundo vai ter que comunicar com o seu artigo, porque você falou aquilo primeiro, mesmo com um nível de evidência baixo. Enfim. E por que eu acho esses acrônimos problemáticos do ponto de vista metodológico e de como que esse artigo se posiciona na literatura, né? É que, se a gente for falar de velocidade, eu acho que é interessante mesmo, acho que e aí eu falo como praticante, muito menos como um broto acadêmico ali tentando ler um paper, que a velocidade é importante, então acelerar esse ciclo de vida de machine learning em produção é importante. A parte de validação é uma coisa que é muito boa de se ter, mas, e obviamente erros em produção são mais caros de se corrigir, como os autores colocam aqui, mas não é uma panaceia. Existe muita, hoje, o eixo de validação que a gente fala de machine learning hoje, ele é muito focado em métricas acadêmicas, então você vai falar ali de precision no top 10, ou precision no top 10, ou recall no top 10, ou você vai colocar acurácia, ou você usa, por exemplo, variações, a map, por exemplo, ou erro quadrático médio, que são métricas que ajudam em relação a fazer o fine-tuning durante o treinamento, mas que quando a gente vai colocar isso em produção, colocar aquele algoritmo ali com o usuário real, utilizando o teu sistema de recomendação, utilizando o teu sistema de fraude, é um outro jogo que você tem que medir, por exemplo, click-through rate ou KPIs de negócio. Então, validação aqui é uma coisa controversa. E a parte de versionamento é uma coisa, eu acho que mais controversa ainda, porque nem mesmo em termos práticos a gente entende, a gente sabe a importância desse versionamento. Então, eu consegui ter uma linhagem de modelo, por exemplo, numa versão 1.1.0, com um modelo, por exemplo, que está na versão número 12.0.1, será que tem tanta diferença assim? Obviamente os autores fazem essa distinção em relação ao versionamento, não é somente no modelo, mas sim nos datasets e debug e tudo mais, mas
é uma coisa que nem mesmo a prática ainda tem isso muito consolidado. Se a gente for pegar as principais ferramentas hoje de versioning, né, de lineaging, a gente tem o DVC, que não tem nem 4 anos ainda, a gente tem o Pachyderm, que não tem 5 anos, por exemplo, então é uma coisa que ainda está imatura na prática, né? Então, você estabelecer um V de versionamento, sendo que os praticantes ainda não têm isso definido, esse conceito, eu acho que é uma coisa que não é apropriada, né? E aí os autores aqui, eles de acordo com os achados que eles tiveram, eles fazem aqui, eles discorrem, né, em relação a cada um desses aspectos, né? Então, na parte experimental, então, por exemplo, os autores colocam que as boas ideias começam na parte de colaboração, então, como que a parte análise exploratória de dados, o aspecto de colaboração permite com que essa análise exploratória convirja para alguma coisa de fazer esse experiment tracking e que depois vai influenciar, por exemplo, na parte que você vai gerenciar um feature engineering, por exemplo, e depois como que isso evolui para a parte de produção e por aí vai. Então isso é um achado interessante que está relacionado também com a minha prática, por exemplo. Um outro achado que eu acho extremamente importante, que eu acho que é um dos pontos altos do artigo aqui, interação nos dados e não necessariamente do modelo. Então, até escrevi no meu blog um tempo atrás que eu prefiro, quando eu trabalhei na MyHammer, por exemplo, na parte de NLP, né, no idioma alemão, que a gente interou muito em cima de um modelo mesmo, usando Fast Text, e o grande ponto foi trabalhar nos dados, então como que a gente vai trabalhar com stop words, como a gente trabalha com steaming, como que a gente trabalha, por exemplo, com lematização, enfim. Então isso deu um ganho muito maior do que o modelo em si, então isso é um achado interessante, que dá uma lição muito grande para os praticantes, né? Então, vamos focar bastante feature engineering, entendeu? Vamos trazer o conjunto correto de features, vamos evitar aí problemas de multicolinearidade, por exemplo, enfim. Que isso vai dar um ganho muito maior do que fazer ali um fine tune ali, que no final do dia você pode colocar no AutoML que ele vai fazer para você, né? O outro ponto aqui, né, que eles falam aqui de diminishing returns, né? Então são retornos ali que eles vão se evanescendo ao longo do tempo, né? Então, conforme você vai inteirando, mais interações não vão se traduzir em retornos maiores, né? Então, isso é interessante. E o outro ponto aqui que eu acho que é extremamente interessante para os praticantes, que mudanças pequenas são preferíveis em relação a mudanças grandes, né? Que acho que é a raiz do que a gente conhece hoje ali de continuous delivery, né? Ou seja, você vai melhorando um pouquinho, vai traqueando tudo, né? Ao invés de você fazer ali uma mudança estrutural muito grande, no qual você não consegue nem voltar atrás e qualquer debugging fica mais difícil, porque tem tantas mudanças, tantas partes móveis que podem estar interferindo no resultado ruim, que você não vai saber debugar isso, né? Então, isso aqui é um achado interessante, né? Aspectos de avaliação de modelo, né, que eles falam aqui que tem que ser um esforço ativo, né? Então eles falam de dados de validação tem que ser dinâmicos, que eu concordo aqui. Acho que a época que a gente fazia o 80-10-10, né, ou o 70-20-10, né, de treinamento, teste de validação, isso tá furado. Acho que é uma coisa que tem que ser feita, acho que quase que de forma online hoje, para que a gente fala de machine learning moderno. Um outro ponto em relação à parte de vieses amostrais que os autores colocam aqui, né, depois que você coloca o deployment, né, de como populações subrepresentadas dentro daquele conjunto amostral podem receber outputs do modelo aí que podem levar a erros, né? Então essa avaliação tem que ser contínua e isso é uma coisa extremamente importante. E um outro ponto aqui que os autores colocam, né, em relação à parte de avaliação de modelo é que os sistemas de validação devem ser padronizados, né? E acho que isso aqui é uma coisa que ensina muito para os praticantes de machine learning, porque hoje a gente não tem uma forma prática
Eu acho que é até esperado, pessoalmente eu digo que é até esperado, porque como que você faz uma avaliação, por exemplo, de um modelo de reconhecimento facial, né? Por mais que existam benchmarks ali de information retrieval para a parte de reconhecimento facial, como para classificação de imagens, por assim dizer, não existe uma forma padronizada e isso é um problema, né? Porque cada pessoa tem uma forma de fazer essa avaliação. Obviamente, tem a questão de negócio que tem que ser considerada também para você fazer a avaliação do modelo, né? Você abrigar, por exemplo, a, a, edge cases, né? Então, ou seja, situações que tem muito exceções que não estão modeladas nos dados, né? Então, isso é um problema na prática também. Seguindo em frente aqui, né, os autores até colocam que um achado interessante que até que tinha colocado anteriormente, né, que as métricas de avaliação elas têm que estar ligadas ali em métricas de produto. Eu acho que, de novo, né, métricas, digamos assim, acadêmicas ou de fine tuning, como erro quadrático médio, recall, precision, especificidade, sensibilidade, enfim, é muito bom para fazer fine tuning, mas no final do dia você vai ter que medir ali naquele KPI de negócio, o click-through rate, por exemplo, o quanto que aquela recomendação trouxe. Eu acho que isso é uma representação mais cristalina da performance daquele modelo, né? Ah, e aí os autores também colocam, né, a parte de avaliação aqui padronizada de sistemas, né, até pulei essa parte, que as empresas têm aí, por exemplo, ambiente de teste, ambiente de desenvolvimento, e aqui até os autores colocam aqui, que eu considero estratégia de deployment, né, mas eles colocam como forma de avaliação, né, que seria o Canary Deployment, Shadow Mode, A/B Testing. Curiosamente, eu achei interessante que aqui não teve ninguém falando aqui de bandits, né? Então, contextual bandits ou multi-armed bandit, enfim, eu esperava que isso seria uma coisa aqui, mas talvez isso seja um reflexo que nem todo mundo na indústria esteja usando isso. E aí os autores até discorrem aqui sobre o Shadow Mode, né? No qual existe um algoritmo ali que vai estar recebendo aqueles inputs, mas não vai estar em contato diretamente com os usuários. A ideia é avaliar como que esse Shadow Mode ele performa em relação ao modelo. Obviamente que o Shadow Mode ele é inviável, por exemplo, para quem trabalha com sistemas de recomendação por questões de inferência causal, propriamente dita, né? Então, é uma coisa que existe algumas limitações, ou não é um problema trivial de se atacar, né? E aí um ponto aqui que os autores colocam, que eu acho interessante, é que sustentar modelos em produção depende ali de práticas organizacionais que sejam direcionadas de forma deliberada em relação à parte de engenharia de software. É aí que eles falam aqui de criar de novas versões, tanto para dados quanto para os modelos, de como que isso ajuda em relação à parte de performance, e até mesmo em relação a mecanismos de fallback. Então, imagina que você tem uma API em produção e aquela API ela cai, então como que você vai ter um fallback ali para dar aquele output? Fazer a validação dos dados, né? Então, quando a gente fala de modelos de machine learning, a gente está falando somente do código que vai fazer o treinamento, mas sim de uma parte viva de toda a brincadeira, né? Que são os dados, né? Então, se você tiver ah, variações de distribuição isso pode levar com que o modelo subrepresentações amostrais, né, que aumentem, né, ou que apareçam ao longo do tempo, tem a variação, essas subrepresentações amostrais pode trazer um problema para os modelos no momento que eles estão em produção, que eu acho que eu relaciono muito com a prática. E o último ponto aqui, né, que eles falam em relação à parte níveis de objetivo de serviço, né, os Service Level Objectives, né, que é uma coisa que demonstra que uma maturidade, pelo menos em quatro desses participantes, né, o P6, o P7, o P10 e o P15, que é uma coisa que eu acho que traz ali uma prática, geralmente ali de Site Reliability Engineering, né? Que é interessante, você faz um objetivo de serviço ali que
se compromete, por exemplo, com X% de acurácia ou um X% de click-through rate. Acho que isso é super positivo, que a gente sai dessa... que eu acho que sai das discussões acadêmicas e de playground ali, que a gente fala de métricas, tudo bem que o exemplo aqui dos autores não foi muito feliz, né, em termos de acurácia, mas a gente pode falar de click-through rate, pode falar, por exemplo, de performance, até mesmo financeira. Acho que isso é interessante também, ou até mesmo uptime, né, que seja. Eu acho que só do fato de ter de 19, 4 pessoas falando sobre isso, acho que já mostra uma evolução na parte de MLOps como uma indústria em termos de práticas, aí, de trazer, beber dessa água de Site Reliability Engineering para a parte de MLOps, que no final do dia é como que você operacionaliza a coisa toda, né? Como você faz a coisa toda acontecer end-to-end, né? Então, de ponta a ponta, desde como que esse modelo está sendo treinado até servir o usuário final, até quando tem esse ciclo de retreinamento também. E aí, indo aqui para a parte final do artigo, né? Os autores aqui trazem alguns pontos de dor em relação de machine learning em produção. Então, por exemplo, inconsistências na parte de desenvolvimento e produção. E aí eles falam aqui em relação à parte de ambiente de desenvolvimento, produção, até mesmo de staging. Particularmente, eu acho que esse é um problema que já, digamos assim, já está resolvido em parte da comunidade de engenharia de software, que é testing production, entendeu? Então usar aí desse paradigma aí de testing production, né? Testar em produção mesmo. Então você faz feature flagging, você faz a canary deployment, entendeu? E sai e evita esse desperdício dessa parte de staging, esse overhead operacional de infraestrutura de staging, que muitas vezes não representa aquilo que tem em produção mesmo, né? Em todo a bagagem operacional que ambientes de staging e homologação trazem para os engenheiros, né? Obviamente que nem sempre isso é possível, mas já existe aí na engenharia de software instrumentos ali no qual esse descompasso entre ambientes de desenvolvimento e stage em produção já não é mais um problema, né? Quando você adota paradigmas muito mais de experimentação e muito menos de ter um ambiente isolado ali, um sandbox que invariavelmente não vai representar os seus usuários ali, né? Obviamente, tudo isso feito com os guardrails necessários, né, com os limites, enfim, né. E aí outro problema que eles falam aqui é data leakage, né, que é um problema, acho que já é batido já também na comunidade de machine learning. Opiniões fortes aqui em relação a Jupyter Notebooks, né, que eu achei interessante porque que grande parte dos participantes aqui, eles não gostam da ideia de notebooks em produção. Eu tinha uma posição, particularmente uma posição muito forte em relação a notebooks em produção. Eu mudei essa opinião ao longo, de acordo com a evidência empírica que eu tive na minha nas minhas experiências, minha experiência anedótica, digamos assim, né? Porque em alguns cenários é necessário mesmo e você traz uma confiabilidade para os stakeholders, né? Quando você fala, cara, o teu PO tem acesso ali no GitHub, ali no qual você colocou a análise, o treinamento do modelo, a promoção do modelo dentro do S3 ali, que traz muito mais confiança do que algo que você coloca para treinar dentro de um job, no Jenkins, ou dentro do Argo Flows, ou Airflow, que roda no Kubernetes, um script que roda, enfim. O Jupyter Notebook ele ainda traz um aspecto de transparência e de reprodutibilidade para os cientistas de dados, né, e daquele pensamento linear de como que aquilo funciona, né, mesmo que venha com toda aquela coisa de um paradigma procedural de como escrever programas, enfim, e também para os POs, então traz esse aspecto de ergonomia de desenvolvimento para os cientistas de dados e um aspecto de confiabilidade para os digamos assim, para os POs, né, para os Product Managers que estão avaliando isso, acho que é extremamente interessante, né? E aí o outro problema de não ter uma qualidade não padronizada, eu acho que isso é esperado quando você tem uma variação muito grande em termos experimentais também, né? Eles falam na parte de alerta de fadiga, drift de dados e por aí vai.
E é um aspecto de paranoia, né, de debug, né, que a partir do momento que grande parte dos praticantes eles enfrentam problemas em produção, eles vão lá e vão ter uma paranoia em relação a fazer tudo muito correto, mas acho que esse é um trade-off em relação a experimento e algo que envolve dados e código com paradigmas de engenharia de software que envolve um grau de previsibilidade um pouco maior, então é natural esse nível de paranoia, né? E aí os autores falam de alguns anti-patterns, né? Então, de manter ali as GPUs aquecidas, né? Eu acho que esse é um problema, digamos assim, o yacht problem, né? Então, quando você tem um problema de gente rica, né? Quando você tem um problema que você tem que usar deep learning, provavelmente é um problema que grande parte dos praticantes não tem esse problema, né? Mais ou menos, a gente fala de problema de iate, que é como você fala duas pessoas conversando, né? E você fala, cara, o meu iate, a gasolina subiu e o meu iate eu vou ter que abastecer menos, entendeu? Tipo, existem outros problemas mais fundamentais, né? E a surpresa que eu tenho aqui em relação dos em relação ao que eles falam na parte de experimentação, né, que muito pouco foi falado em relação a ensembles, então, ou seja, combinar de inúmeros modelos e como que essa massa de modelos eles se comunicam, até mesmo de AutoML, né, que eu acho que é um ponto ainda que mostra que grande parte da nossa indústria ela está se movendo de maneira, digamos assim, artesanal ou até mesmo alquímica, por assim dizer, e não utilizando um paradigma mais sistemático de realizar a experimentação, né? Enfim. E eles falam algumas coisas de velocidade, enfim, os silos de conhecimento, né? Que eles falam aqui de conhecimento tribal não documentado, né? Que é um problema, acho que não de machine learning engineering, mas de toda a área nossa, de ter um conhecimento tácito muito grande, um conhecimento explícito muito pequeno, muito pouco representado, que eu acho que é natural também pela natureza das coisas que a gente está fazendo. À medida que a indústria, em termos de machine learning, vai evoluindo, esses problemas vão ser menores, né? Então, e, e aí a conclusão, e aí os autores fecham aqui, né, na parte que eles falam que um stack de MLOps geralmente vão ter aí quatro camadas, né? Que é a camada de runtime, né, onde que o modelo de machine learning vai ser executado ou servido. A parte de pipeline, então como que cada um desses passos desse processo de desenvolvimento vão se conectar, né, de maneira sequencial. A camada de componentes, né, que é a camada de computação no qual pode ter uma biblioteca, por exemplo, de data processing, enfim. E a última camada, que é a camada de infraestrutura, que é onde que essa brincadeira toda vai rolar, né? Aqui os autores até colocam aqui que grande parte da infraestrutura roda aqui em cloud, né? Em provedores de cloud pública, como AWS e GCP, né? Enfim, o ponto que eu quero... E aí no final do artigo aqui eles falam um pouco sobre o questionário, como que é feito, e aí, obviamente, cada uma dessas respostas, os autores tentaram ali explorar um pouco mais alguns aspectos que podem ter sido interessantes para eles do ponto de vista qualitativo. Pessoalmente, eu vou até voltar para o começo do artigo, eu acho que é um artigo muito bem escrito, ele traz pontos importantes, mas, pessoalmente, eu acho que o artigo ele tenta plantar um acrônimo com um nível de evidência relativamente não satisfatório ou baixo, por conta muito mais desse viés amostral, né, da população que eles trazem aqui. E eu acho que também pelo tamanho da amostra, também acho que 19 pessoas, acho que tá um pouco longe ali de representar uma comunidade inteira de práticas dele de MLOps, né? Mas é um artigo muito bem escrito, é um artigo que traz alguns insights interessantes e eu recomendo a leitura para todo mundo também. Enfim, pessoal, é isso. Essa é a minha avaliação, essa leitura desse artigo aqui. E obrigado pelo seu tempo aí e até o próximo vídeo.